Olá pessoal, boa tarde. A aula de hoje então, de língua portuguesa, 7º ano, se refere às páginas 42 e 43 da apostila do primeiro bimestre. Olha a participação especial. A gente vai revisar ordem direta e indireta da oração, certo? Então, o essencial, o imprescindível para que eu tenha uma oração é o quê? O verbo, certo? Sempre que eu tenha um verbo, eu posso classificar aquele período, né, dotado de sentido, aquela frase de oração, né? Tem verbo, portanto, é uma oração, beleza? Aí, eu faço duas perguntinhas para o meu verbo para descobrir onde é que está o sujeito. E isso é muito importante, que a gente entenda qual é o verbo e qual é o sujeito, para que eu possa classificar essa oração em ordem direta ou indireta. Então, o que eu vou perguntar para o meu verbo? Que é que? Ou então, quem é que? Beleza? Veja. O menino chegou cedo. Primeira coisa que eu devo fazer é encontrar o verbo. Qual é o verbo? Chegou. Tá? Então, chegou é o verbo. Vem de chegar. O infinitivo desse verbo é chegar. Portanto, agora eu pergunto pro meu verbo. Que é que chegou? Ou, nesse caso, quem é que chegou? Encontrei o meu sujeito. O menino. Tranquilo? Depois vocês podem pausar o vídeo, fazer de novo. Agora, tendo claro que eu preciso de um verbo, né? Para que eu tenha uma oração, a gente vai entender a estrutura da oração, ordem direta ou indireta. Existem termos, galerinha, que são essenciais na oração. Esses termos essenciais, quando eu digo que algo é essencial, por exemplo, para o nosso corpo, o essencial é, né, o ar, o alimento. E eu não posso abrir mão disso, né? Jamais. Na oração é a mesma coisa, tem termos que são essenciais. Uma oração não existe sem esses dois termos. Quais são? Sujeito e predicado, ok? Sujeito é aquilo de quem se fala, de quem a oração fala, de que a oração fala. E o predicado é o que se fala sobre o sujeito. O que se fala sobre o sujeito. E o sujeito é aquele termo sobre quem ou sobre o que se fala. Tendo isso claro, a gente passa para os termos integrantes, né? Nós não vamos nos deter a isso nessa aula, mas para que vocês tenham noção de que eles existem. O que são os termos integrantes? O complemento verbal, o complemento nominal, o agente da passiva. Esses termos, eles são termos que aparecem para complementar o sentido, para agregar informações a mais, ou sobre o sujeito, ou sobre o predicado, sobre os termos que são partes que compõem a nossa oração. E os termos acessórios. Os termos acessórios, mesma coisa, a gente usa para agregar informações. É como um brinco, né? Quando a mãe se arruma para sair, para ir ao mercado, ela pode abrir mão de um brinco, mas ela não pode abrir mão do calçado, né? Então, é um termo acessório, ele não é essencial. Aí, nos termos acessórios, nós temos o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto. E ainda o vocativo. O vocativo ele não se encaixa em nenhum desses, na verdade. O vocativo é aquela palavrinha que eu uso para chamar alguém, para invocar. Mãe, vírgula, já tá pronto o almoço? A mãe, né, é o meu vocativo. Mas a gente não vai se deter a isso nesse momento. Tranquilo até aqui? Pausa o vídeo, volta, assiste outra vez. Aí, iremos agora para a ordem direta da oração. O que é a ordem direta da oração? A ordem direta
veja lá na apostila. 42, página 42, eu tenho um exemplo bem claro. Uma oração é estruturada na ordem direta quando seus termos são dispostos conforme a seguinte sequência lógica: sujeito, verbo, mais complemento. Ok? Então, veja. Paulo chutou a bola na vidraça. Cadê meu verbo? Encontra o verbo. Chutou. Vem de chutar, né? Quem é que chutou? Lembra da pergunta lá? Sempre pergunta que é que ou quem é que? Quem é que chutou a bola na vidraça? Paulo. Encontrei o sujeito. O verbo ele é dedo duro, ele sempre vai entregar o sujeito. Perguntou pro verbo quem é que, o que é que, acha o sujeito, não tem como errar. Então, Paulo é o meu sujeito. Chutou a bola na vidraça é o meu predicado. Então, eu tenho aqui uma oraçãozinha em ordem direta. Por quê? Porque o sujeito veio antes. Depois eu tenho o verbo, depois eu tenho os complementos. Lembram que a gente estudou transitividade verbal? O verbo ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, bitransitivo. Nesse caso, ele é o quê? Quem chuta, chuta alguma coisa, né? A bola. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, a bola é o meu objeto direto. E na vidraça é onde ele chutou a bola, certo? Então, aqui eu tenho uma sequência em ordem direta, por quê? Eu tenho um verbo, o sujeito, o verbo e seus devidos complementos. Mesma coisa aqui embaixo. Mais um exemplo. Paulo e Maria jogaram a bola. Acha o verbo aí para pro. Jogaram. Vem de jogar. Quem é que jogaram a bola? Quem é que jogaram? Paulo e Maria. Portanto, encontrei o sujeito. São dois. E aí? Como é que eu classifico esse sujeito? Como um sujeito simples ou composto? Sujeito composto. Porque eu tenho dois núcleos. Eu posso ter mais de dois núcleos. Eu poderia ter ali João, Maria e José jogaram uma bola. Seguiria sendo um sujeito composto. Tranquilo até aqui? Então, seguimos. Quem joga, joga alguma coisa, não é? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e a bola continua sendo meu objeto direto. Aqui eu não tenho mais nenhum complemento. Eu não tenho mais um adjunto adverbial, como nesse caso, né? Onde eles jogaram a bola? Na vidraça, né? Aqui não, aqui eles simplesmente jogaram a bola. Tranquilo? Então, ordem direta. O sujeito está na frente, depois eu tenho o verbo e depois eu tenho o complemento. Tranquilo até aqui. Eu percebi que muitos tiveram bastante facilidade aqui. Na hora de inverter a oração, fica um pouquinho complicado. Parece, né? Mas não é complicado, não. Digamos que eu agora queira colocar essas mesmas frases na ordem indireta. Qual é a sequência da ordem indireta? Veja lá o que a apostila nos diz. Na ordem indireta, há deslocamento de um ou mais termos da ordem direta da oração. Por exemplo, complemento mais verbo mais sujeito. Verbo mais complemento mais sujeito. Então, para que a minha oração fique em ordem indireta, é necessário que eu mexa. Imagina um quebra-cabeça, né? Eu vou encaixar as pecinhas de uma maneira diferente. Eu não vou mais ser o sujeito, o verbo e o complemento. Eu posso ser, por exemplo, o verbo no início. A nossa primeira frase lá. Como é que ela ficaria? Chutou a bola na vidraça, Paulo. Onde está meu verbo? Chutou. Chutou o quê? A bola. Então, segue sendo...
não é necessário que eu transforme essa oração, que eu modifique a regência verbal, que eu modifique que eu troque ali de sujeito. Só é necessário que eu mexa nessas pecinhas. Chutou, né? Verbo transitivo direto, a bola é o meu objeto direto. Na vidraça, o adjunto. E o Paulo, quem é que chutou a bola? Paulo. Paulo chutou a bola, então Paulo ainda é o meu sujeito. Simples, né? Eu tenho um núcleo só. Tranquilo até aqui? Mais um exemplo para gravar. Na oração anterior, nós tínhamos o seguinte, olha só. Paulo e Maria jogaram a bola. Mesma coisa, né? Eu desloco esses elementos de lugar. Jogaram a bola, Paulo e Maria. Onde está meu verbo? Aqui, jogaram. Jogaram o quê? Né? A bola. O que, né? Não é a pergunta para achar o sujeito, é a pergunta para encontrar o meu objeto direto. Verbo transitivo direto. Quem é que jogaram? Paulo e Maria, sujeito. Então aqui a gente inverteu a ordem. Nós não temos mais uma oraçãozinha em ordem direta. Sujeito mais verbo mais complemento. O verbo aparece antes. Então eu tenho aqui verbo mais complemento mais sujeito. Olha só como é simples. Parece complicado, mas não é complicado não. Eu ainda tenho o mesmo sentido, a mesma função sintática, os mesmos complementos, o mesmo verbo, a mesma regência verbal, o mesmo sujeito. Eu só inverti a ordem. Tranquilo, pessoal? Tá, galerinha? Então agora, quem não conseguiu, eu percebi que alguns tiveram dificuldade aqui nesses exercícios. Faz mais uma vez, né? Ou rever, enfim, tenta de novo. O exercício 10. Selecione uma frase de uma notícia, copia e responda as seguintes questões analisando a estrutura. Pode ser uma notícia da internet, ali do Google, ou então do jornal que vocês assistam em casa. Encontrem lá uma notícia e façam, ou refaçam esse exercício. Qual é o sujeito, qual é o complemento e qual é a ordem dessa oração? Para facilitar, sempre pensem o seguinte: se o meu sujeito está na frente, ele é a primeira coisa que aparece na minha oração, eu tenho uma oração em ordem direta. Sujeito está na frente, ordem direta. Se eu não encontro o sujeito como primeira opção, né, eu já sei que essa minha frase não está em ordem direta. Depois existem outras classificações, aposto, né, vocativo, enfim. Mas, classificando ordem direta e indireta, a gente foca nos termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Tranquilo? Qualquer dúvida, chamem a Pro no privado. Um abraço e bons estudos.